Olá a todos. Leitura do livro do Novo Testamento, iniciando pelo livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de colocar aqui algumas informações sobre o escritor Mateus, o apóstolo de Jesus, que foi escolhido por Jesus, um dos 12, que estava naquele momento da passagem de Jesus pela terra ali na Galileia, trabalhava como era judeu, mas trabalhava como cobrador de impostos, era um publicano, cobrador de impostos cobrava impostos dos judeus para os romanos, o governo de Roma. E por esse motivo ele não era uma figura muito bem vista, porque era tido como um traidor da pátria, traidor da nação, traidor de Deus. Em outro momento ele vai ser chamado de Levi. E eu poderia até supor que fosse um levita, como erroneamente já pensei nisso. Mas não há nada, nenhum dado histórico que comprove. Sabemos que ele era irmão de Tiago Menor e era também filho de Alfeu. Essas são as informações dele. Até a morte dele não é bem definida. E nós não temos certeza como esse apóstolo morreu depois da perseguição, né? Quando veio a perseguição. Mas o que importa é, ele escreveu esse livro em 60, depois na nossa era cristã, 20 e alguns anos depois da morte de Cristo, ele escreveu esse livro. E ele escreveu com o objetivo de informar e registrar e informar os judeus que viviam na Antioquia. E por isso, quando você vai ler o livro, você se depara com essa genealogia, essa ancestralidade de Jesus no livro no livro de Mateus. E aí, às vezes, você se perde, porque você começa a ler aquilo e você não entende o que acontece. Isso porque ele está fora de contexto, justamente por causa do objetivo. Quem ia ler esse livro seria judeus. E com a ancestralidade ali, a genealogia ali, a árvore genealógica de Jesus ali, eles iriam entender que Jesus poderia sim ser o Messias, como era. Mateus vai mais além, ele traz todas as profecias, digamos assim, influenciado pelo Espírito Santo, ensinado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, ele traz todas as profecias bíblicas a respeito do Messias. E como um judeu, ele tinha na cabeça, na memória, todo o livro da lei. Todo o livro da lei. Então, esse é o escritor Mateus. E ele é um pouco sintético, ele resume bastante a parte da vida, da infância e da juventude de Jesus, porque o objetivo maior dele é lá na frente. Ele é o que mais escreve sobre o Sermão da Montanha e ele também é o que traz as últimas coisas, né? Os últimos tempos da nossa vida na Terra, da vida da Terra em si. Então, é ele quem se dedica a este assunto, a este tema. E nós começamos o capítulo 1, primeiro a genealogia de Jesus e depois o nascimento de Jesus. E no nascimento de Jesus, a gente percebe que ele traz a virgindade de Maria, a concepção virginal de Jesus, e ele traz de um modo muito conciso, sem muita explicação. Porque não tem explicação. O que é feito pelas mãos de Deus não tem explicação.
quando Deus diz a Moisés: ergue o teu cajado e bate na água, e o mar se abre, não tem explicação. Quando ele diz a Josué e a Moisés, a Josué e vai, rodeia a cidade 7 vezes até que ela caia, até que os muros caiam, não tem explicação. Você tem que contar, só isso. E foi o que Mateus fez, contou. E aí vem a história a seguir que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, estava prometida para José. Antes de se ajuntarem, antes de se casarem, de estarem envolvidos, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria dar má fama, infamar a sua pretendida, intentou deixá-la secretamente. Parece muito simples lermos isso nos tempos de hoje. Um relacionamento que não deu certo. Mas não é bem assim. Maria, naquele momento, era uma mulher que poderia ser apedrejada até a morte. Naquele tempo, embora digam assim, mas a Bíblia é muito machista. O tempo era machista, a época era machista. A época era de muita, muita hostilidade. Os homens brigavam entre si pelas mulheres, pelos meninos, pelas meninas, pela água, pela comida e por tudo que eles pudessem brigar. Então, uma mulher ela teria que estar protegida no seio da sua família, na sua nação, e do seu esposo, do seu noivo, do seu pai, dos seus irmãos. Era assim que acontecia. E estando ela grávida numa nação que respeitava um Deus, que tinha leis severas para quem cometia o pecado da fornicação, que era isso que ela ia cometer ali, o pecado da fornicação, por estar grávida de um ente celestial ou espiritual que não podia ser visto, que não podia ser morto também. Era uma situação difícil para ela. Mas Deus, Ele cuida de tudo. Ele cuida de um jeito muito simples, que parece simples, porque pro poder que ele tem é muito simples. Quando José teve a ideia de deixá-la secretamente, quer dizer, sair de cena, e ao dormir ele teve um sonho, e no sonho um anjo veio e falou a ele: olha, esse bebê que a Maria tem no seu ventre realmente foi gerado pelo Espírito Santo. E ela dará a luz a ele, quer José estivesse com ela ou não. Então o anjo foi muito categórico nisso. Ela dará a luz a esse filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tendo assim, quando aconteceu isso, e tudo, aconteceu para que se cumprisse todas as todas as profecias. E na profecia dizia, ele seria chamado Emanuel, Deus conosco, Deus na terra, com os homens, Deus com os homens. E José, despertando do sonho, fez exatamente o que o anjo falou, sem questionar. Por que sem questionar? Não havia motivos para questionar. Deus havia falado com ele. E só ele sabia no seu coração o que estava acontecendo. Só ele sabia. E ele conhecia aquele Deus que ele servia. Ele era da raiz de Judá.
Ele era da raiz de Abraão. Ele viveu a história dos judeus, ele viveu nas letras, nos contos, na história revelada de geração após geração, quem era o Deus que protegia aquela nação. Então ele não teve dúvidas. E o anjo trouxe a ele a paternidade terrena de Jesus, como deu a Maria a maternidade terrena de Jesus. E era importante isso, porque aquele homem, aquele menino, aquele ser que ia nascer de Maria, ele teria que sentir todas as dores dos homens, todas as fragilidades dos homens, todas as necessidades e as dependências dos homens, para entender o pecado. Porque se Deus mandasse um anjo, o anjo vinha e pronto, acabava com tudo, porque o anjo não entende o pecado. Deus, na sua santidade, ele tem que virar o rosto para o pecado. Teria que ser alguém que tivesse carne, sangue, necessidades, dependências, fragilidades para que não pecasse ou que vencesse aquele pecado. E assim nasceu Jesus. Nasceu Jesus. E diz assim que José não conheceu Maria. O que é não conhecer Maria? Ele conhecia Maria como pessoa, sabia quem ela era, ela estava prometida para ele. Então, não conheceu aqui tem o verbo para dizer assim, ele não a tocou, ele não consumou a relação de casamento até que ela estivesse com o bebê nos braços, do seu primogênito. E aqui tem a primeira pedra doutrinária da palavra de Deus. Primogênito é diferente do que está escrito em João 3,16, que diz: E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. De Deus, Jesus era o unigênito, mas de Maria e de José, Jesus era o primogênito. Amém? Então, aqui está a leitura do nosso primeiro capítulo do livro de Mateus. E eu agradeço a compreensão de todos, e se houver algum erro nesta minha abordagem, porque houve a minha abordagem juntamente com a leitura, deixem escritos aí no vídeo, deem um joinha, enfim, aproveitem. Em nome de Jesus. Amém.